E aí, pessoal, chegamos ao último bloco desse nosso Fechando Ética e ainda temos bastante coisa para falar. Na verdade, são dois os temas, né? É, processo disciplinar e o novo Código de Ética. Se bem que o novo Código de Ética também fala, em uma boa parte dele, sobre o processo disciplinar. Mas o processo disciplinar, ele também é tratado no Estatuto. Então vamos nos ater a esse tema de agora, processo disciplinar. Venham para cá, gente. O processo disciplinar é tratado no artigo 70 e seguinte do Estatuto e também no novo Código de Ética. Bom, vejam só aqui uma coisa, preste atenção. O processo disciplinar na OAB, ele tem início por meio de uma representação que pode ser feita por qualquer pessoa, sendo vedado o anonimato, tá? Ou seja, não tem disque denúncia na OAB, não. Mas o processo disciplinar, além de ser iniciado por uma representação, também pode ser iniciado de ofício. Olha só aqui uma coisa. Diferentemente do que acontece no processo civil, no processo penal, no processo trabalho, onde a gente aprende que a jurisdição é inerte, é o princípio da iniciativa das partes, não é? Ne procedai iudex ex officio. Mas quando se trata de âmbito administrativo, disciplinar, não tem essa não. A própria autoridade administrativa aqui pode iniciar o processo, tá bom? Então a OAB pode iniciar um processo de ofício. Muito bem, gente. Se for por meio de representação, essa representação ela é encaminhada, ela é endereçada ao presidente da OAB, que pode ser do conselho seccional, de uma subseção que tenha conselho ou até o presidente do Tribunal de Ética. De acordo com o novo Código de Ética, pode ser encaminhado ao presidente do TED também. Tá? Então, o endereçamento será o presidente do Conselho Seccional, ou o presidente da subseção, desde que ela tenha conselho, ou o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, quando o regimento interno assim trouxer a tal previsão. Tá bom? Gente, esse presidente da OAB, ele vai nomear um relator, que ficará responsável pela instrução do processo. E esse relator, ele pode propor o arquivamento. Veja que ele não arquiva não, gente, ele só propõe, ele só sugere. E depois vai para o presidente decidir se vai arquivar ou não. Bom, se ele entender que não é caso de propor o arquivamento, ele vai sugerir, ele vai propor ao presidente a apresentação de defesa prévia. Essa defesa prévia, apresentada por advogado, é apresentada no prazo de 15 dias e no antigo código era prorrogável por mais 15, agora não fala nada sobre isso. Então o prazo da defesa prévia, antigamente era prorrogável pelo prazo que o relator der. Agora não tem prorrogação, 15 dias. Agora, se o advogado não for localizado, o advogado está sendo processado, aí tem defensor dativo da OAB para fazer a defesa para ele, tá? Bom, gente, depois que for apresentada a defesa prévia, novamente ele pode propor o arquivamento. Ou então ele vai seguir com o processo, né? Será efetivamente instaurado o processo, né? Tem o saneamento do processo pelo presidente. E aí, o que vai acontecer, gente? Será designada uma audiência, onde poderão ser ouvidas até 5 testemunhas para cada parte, sendo que as testemunhas de acusação são roladas na representação e as testemunhas de defesa são roladas na defesa prévia, certo? Bom, depois dessa audiência, é aberto o prazo para razões finais e no Código de Ética antigo, o prazo era de 15 dias sucessivos, primeiro para a acusação, depois para a defesa. Agora mudou. O prazo é comum de 15 dias, certo? Depois será feito um relatório, que é um resumo do processo, um relatório, e será encaminhado para o julgamento no Tribunal de Ética e Disciplina. Do Tribunal de Ética e Disciplina, minha gente,
cabe recurso no prazo de 15 dias para o Conselho Seccional. E daqui, cabe recurso para o Conselho Federal da OAB. E por que eu botei essa setinha tão grande, gente? Porque só cabe recurso do Conselho Seccional para o Conselho Federal, também no prazo de 15 dias, se a decisão do Conselho Seccional não for unânime ou se unânime contrariar o Estatuto, Regulamento Geral, Código de Ética e Disciplina, provimentos, decisão de outro Conselho Seccional ou do próprio Conselho Federal. Perceberam? Só se pode recorrer do Conselho Seccional para o Conselho Federal se a decisão não for unânime ou se unânime contrariar o Estatuto, Regulamento Geral, Código de Ética, provimentos, decisão de outro Conselho Seccional ou do Conselho Federal. Maravilha, gente. Agora, olha só. De quem é a competência para esse processo disciplinar? Então, vamos falar de competência. E a regra é a do artigo 70, caput, do Estatuto. É o local da infração. Gente, mesmo que o advogado não tenha inscrição lá, exemplo, eu sou advogado do Rio de Janeiro. Se eu for para a Bahia cometer uma infração, vou ser processado lá na Bahia. Tribunal de Ética, recorre para o Conselho Seccional e depois, claro, vai para o Conselho Federal aqui em Brasília. Mas vejam que eu nem tenho inscrição na Bahia, mas é lá que eu vou ser processado. Depois eles vão comunicar ao Conselho Seccional do Rio de Janeiro para constar no meu assentamento a minha punição. E eles executarem também. Se eu for suspenso, se eu for excluído, eu tenho até que devolver a carteira para eles. Tá? Bom, gente, agora existem duas exceções. Exceções. Primeira, está no artigo 70 caput também, só que está na parte final. É competente o Conselho Federal, de forma originária, para processar e punir presidente de Conselho Seccional, conselheiro federal, o advogado que ofender o Conselho Federal da OAB. Tá, gente? Nesses casos, a competência originária é do Conselho Federal. E a segunda exceção é a que consta no artigo 70, parágrafo 3º do Estatuto. É quando houver necessidade de ser aplicada uma suspensão preventiva ao advogado. Uma suspensão preventiva ao advogado. Como é que é isso, minha gente? Preste atenção. Veja só. Muitas das vezes, o advogado se vê envolvido em alguma situação, tá? E aquilo vem a tomar uma repercussão prejudicial à dignidade da advocacia. Então, imaginem que é filmado um advogado entregando uma mala de dinheiro para um delegado de polícia dentro da delegacia. E aquilo aparece numa grande emissora de televisão. Gente, é estranho, não é? Mas não pode ser também, isso pode acontecer. São dois amigos de infância, um comprando o carro do outro. É possível. Só que aquilo toma uma repercussão tão estranha que a OAB pode suspender esse advogado antes de ele se defender. É claro que ele vai ser notificado para se defender contra essa suspensão preventiva, tá? Mas a defesa de mérito ela é feita depois. Primeiro a OAB suspende, depois ele se defende no mérito. É o contraditório diferido, o contraditório postergado, certo? Esse processo ele tem que durar no máximo 90 dias. Agora, de quem é a competência? Aqui é diferente. É do Tribunal de Ética e Disciplina, vem para cá, ó.
do Conselho Seccional, onde o advogado tem inscrição principal. Ou seja, é onde ele tem inscrição. Então, eu sou advogado do Rio de Janeiro. Vou lá para a Bahia e cometo uma infração. Em regra, é o local da infração. Só que se aquilo aparecer na televisão, tomar uma repercussão e eu bem entender que cabe uma suspensão preventiva, aí vai ser o Rio de Janeiro. Por conta desse artigo 70, parágrafo 3º. Tá legal? Bom, gente, em quanto tempo prescreve as infrações disciplinares? Em 5 anos. Qualquer uma delas, leve, grave, gravíssimas, a contar da constatação oficial do fato pela OAB. Agora, tem uma prescrição que acontece em prazo menor, é a prescrição intercorrente. Se o processo ficar paralisado na OAB por mais de 3 anos, ele é arquivado e os responsáveis pela paralisação do processo vão ser punidos. Meu palpite para sua prova é isso aí também, tá? Tô sentindo que isso vai cair, hein? Não sei não, hein? Se bem que eu tô sentindo tanta coisa que vai cair que eu já falei a matéria toda, praticamente, né? Mas enfim, realmente boa parte nós vamos acertar. Você pode ter certeza disso. Eu quero as 10, tá? Vem para cá, minha gente. Agora, a interrupção da prescrição está no artigo 43, parágrafo 2º do Estatuto. Pela instauração de processo disciplinar, pela notificação válida feita diretamente ao representado, ou ainda pela decisão condenatória recorrível de qualquer órgão julgador da OAB. Os recursos na OAB, gente, têm efeito suspensivo, exceto quando se tratar de eleições, quando se tratar de suspensão preventiva ou quando se tratar de exclusão do advogado com base em falsa prova. Tá? Os prazos em regra na OAB para manifestação de advogados estagiários, os prazos em regra são de 15 dias. E aos processos disciplinares na OAB, a aplicação subsidiária das regras do processo penal. E aos demais processos da OAB que não sejam disciplinares, se aplicam as regras do direito do processo administrativo e do processo civil nesta ordem. Beleza? Tranquilo? Então encerramos aqui processos disciplinar na OAB. Vamos partir para o novo Código de Ética. Bom, pessoal, é o que eu sempre digo, tá? O ideal é que a pessoa faça a minha isolada, aquela de 6 aulas, ou assista lá o Vamos Juntos, as minhas aulas, que já venham lendo a letra da lei, quem quiser acompanhando pelo livro 10 em Ética também, né, que já saiu a 4ª edição pelo site da editora Juspodium, tá? É o site, a capa, é o livro com a capa laranja. Quem tem o livro com a capa azul, não se preocupe, porque o que eu incluí foi o artigo 7º-A, incluí mais questões comentadas, tá? Não se preocupe se você tem a 3ª edição, não. Pode dar por ele e acrescentando aqui as nossas aulas, né? Então, o ideal é que, realmente, você que já leu, nós estamos fazendo uma verdadeira revisão de todo esse conteúdo programático, tá? Mas é o que eu disse, eu estou tentando fazer de uma maneira aqui que, mesmo para aqueles que não estudaram ainda, consiga garantir as 10 questões com esse meu curso. É o que eu busco, estou me esforçando ao máximo para vocês, né, para que consigamos isso juntos. Bom, vem cá, pessoal. Vamos aqui revisar o Código de Ética. O Código de Ética, ele tem início com um preâmbulo, onde traz os princípios norteadores da ética do advogado, que ele deve defender da mesma maneira, humildes e poderosos, sem receio de desagradar magistrados, né? Ou seja, realmente são coisas que, caso venham a cair na sua prova, são coisas muito básicas, muito simples e que até pelo bom senso você vai conseguir fazer. Tá legal? Bom, o artigo 1º é um artigo muito simples. O advogado é obrigado a obedecer o Código de Ética, Regulamento Geral, ou seja, tem artigos aqui, pessoal, que eu não vou nem comentar com vocês, porque eu sei que mesmo para quem nem leu vai acertar. Por exemplo, o novo Código de Ética, ele tratou dos advogados que exercem cargos na OAB de conselheiros, coisa que não tinha no antigo. Mas eu não vou nem ler com vocês, pessoal, porque simplesmente vai dizer, os advogados que são conselheiros têm que guardar segredo das coisas que souberem lá. Óbvio! O advogado que é conselheiro tem que agir com ética, óbvio. Os advogados públicos, um tema também que foi acrescentado
ao novo Código de Ética. Não vou nem falar com vocês, porque vai dizer, o defensor público deve ser ético. É claro. O defensor público deve se submeter às regras do Estatuto, mas isso o Estatuto já fala, não teve novidade nenhuma ao incluir isso no Código de Ética. Né? Ou seja, eu vou dizer aquilo que realmente merece uma lembrança, porque os outros que eu não disser, eu sei que pelo próprio bom senso, por exclusão, você vai resolver a questão. Tá? Muito bem, gente. Então, olha só. O artigo 2º, parágrafo único, ele traz em maior concentração deveres do advogado. Eu também vou passar de forma bem superficial, porque são coisas simples. Olha aqui, gente. O advogado deve preservar a sua conduta, a honra. É claro, qualquer ser humano deve fazer isso. Né? Atuar com destemor, independência, é claro. Velar por sua reputação pessoal e profissional, já falamos isso. Aliás, tem muita coisa, porque olha só, eu estou dizendo aqui que eu vou falar do novo Código de Ética, mas tem muita coisa que eu já falei nas horas anteriores aqui. Porque tem muita coisa que repete do Estatuto. Tá? Então, o que eu estiver pulando aqui é porque nós já falamos, ou é tão fácil que não precisa nem falar. Tá bom? O advogado deve empenhar-se permanentemente pelo aperfeiçoamento pessoal e profissional. Não sei nem por que eu li isso. É claro, o advogado não pode parar de ajudar nunca. Né? Enfim, estimular a qualquer tempo a conciliação e a mediação entre os litigantes, prevenindo sempre que possível a instauração de litígios, desaconselhar lides temerárias, a partir de juízo preliminar de viabilidade jurídica, ou seja, o advogado realmente deve analisar. Aquilo é uma lide temerária? Isso tem fundamento entrar com uma ação contra isso? Gente, isso chega a ser óbvio, tá? Então, vamos avançar aqui um pouquinho mais. Porque, olha só, olha aqui, ó, aí já estou tendo o artigo 8º aqui na minha tela, dá uma olhadinha. Olha lá, vamos à tela? Olha lá. Artigo 8º da Advocacia Pública, não vou nem ler. Olha lá, o advogado... Não, vou ler. Porque você vê que é tão simples, mas também não vou mais fazer isso. Olha lá, gente. O advogado público exercerá suas funções com independência técnica, contribuindo para a solução ou redução de litigiosidade sempre possível. Qualquer advogado, né, gente? É mais do mesmo, né? Bom, muito bem. Agora sim, ó, das relações com o cliente. O advogado deve informar o cliente, gente, de forma clara e inequívoca, eventuais riscos que poderão advir da demanda. Nunca diga ao seu cliente que é 100% de chance de êxito. Porque vai que vem algum risco do juiz entender diferente. Ou seja, explique ao cliente os riscos que poderão advir da demanda. Né? A relação de advogado e cliente é calcada na fidúcia, na confiança um no outro. E se o advogado desconfiar que o cliente está duvidando dele, eles vão conversar, vão ter uma DR, vão discutir a relação. E se o advogado perceber que mesmo assim ele continua ainda desconfiado, pode subestabelecer, né, ou até renunciar, sair da causa. Isso caiu na última prova e na penúltima. Só que na penúltima tiveram que anular, porque ainda não podia se pedir o novo Código de Ética. Tá bom? Esse artigo 11 também caiu na última prova. O advogado, no exercício do mandato, atua como patrono da parte, cumprindo-lhe por isso imprimir a causa, orientação que lhe pareça mais adequada, sem subordinar as intenções contrárias do cliente, mas antes, procurando esclarecê-lo quanto a estratégia traçada. Tá? Olha, a minha procuração dura até terminar a causa, a não ser que tenha de forma prevista diversa nela, o que é muito difícil, tá bom? O advogado não pode aceitar a procuração de quem já tem procuração, a não ser que seja um motivo plenamente justificável, de caráter inadiável, porque o certo é ter um subestabelecimento sem reserva, ou então a renúncia do outro advogado, ou a revogação do cliente. Né? O advogado, quando vai renunciar, e o cliente, quando vai revogar, não precisa dizer o motivo, não. Não precisa. Agora, se o cliente revogar, ele tem que pagar todos os honorários que foram contratados. Para a prova é isso, tá? A letra da lei. Advogado do mesmo escritório não pode patrocinar cliente com interesse oposto, já falamos isso. O artigo 20 do Código de Ética vai dizer o seguinte: sobrevindo conflitos entre os clientes, mas naquele caso em que o advogado pode advogar, por exemplo, um divórcio amigável, um advogado para o casal, um inventário amigável, um advogado para todo mundo. Só que se esse divórcio amigável, esse inventário consensual se transformar em litigioso, o advogado não pode ficar com todo mundo. Os clientes é que vão discutir.
quem vai ficar com o advogado. Só que se eles não chegarem à conclusão, o advogado que escolhe, se utilizando da prudência e discrição, sempre guardando o segredo profissional que ele sabe em relação aos outros, né? O advogado pode sim advogar contra ex-cliente, contra ex-empregador, desde que guarde o segredo profissional e desde que não sejam as mesmas causas, porque se for na mesma causa, estaria mudando de lado. Gente, o advogado, ele pode recusar uma causa, né, que seja contrária à ética, contra a validade de ato que ele praticou junto. Né? Por exemplo, se eu escrevo um livro, eu publico um parecer, aí depois outro cliente me procura e eu me manifesto de maneira contrária, é complicado, né? Até posso mudar de opinião, mas tem que ter um fundamento todo para isso. Agora, é direito e dever do advogado assumir uma defesa criminal sem considerar sua própria opinião sobre a culpa do acusado. Na área criminal, gente, não tem isso. Mesmo que o advogado sinta que o cliente é culpado, ele tem que fazer, tá? O advogado não é obrigado a trabalhar com outro que ele não queira, por imposição do cliente. O advogado não pode ser advogado e preposto no mesmo processo. O subestabelecimento do advogado com reserva de poderes, que eu continuo, né, com as mãos dadas, com o outro que eu subestabelecer, eu não preciso avisar para o cliente, porque é ato pessoal do advogado da causa. Agora, o subestabelecimento sem reserva de poderes, que eu estou sem as mãos dadas, eu estou indo embora, eu estou passando a causa toda para o colega, essa exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente. Quando eu subestabeleço com reserva para alguém, nós vamos trabalhar juntos. Inclusive, eu tenho que acordar quanto cada um vai receber a partir de lá. Tá bom? Olha, o artigo 27 inicia um capítulo novo que foi colocado no Código de Ética, das relações com os colegas, agentes políticos, autoridades e servidores, que eu não vou nem ler, porque aqui vai dizer que o advogado tem que tratar todo mundo com educação. É claro, é óbvio, né? Depois, pessoal, a advocacia pro bono caiu na última prova. É quando o advogado vai atuar de forma gratuita para fazer um bem para a população. Agora, ele não pode ficar caçando o cliente com isso e não pode também ficar querendo buscar voto para a política, né? E pode se oferecer tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física, que foi a questão que caiu na última prova, certo? Aí depois aqui, ó, o capítulo 6 é aquele que eu também não vou nem ler, porque são sobre o exercício de cargos e funções na OAB, que basicamente vai dizer que o advogado tem que ser ético, que vai guardar o segredo do que descobrir lá, né? Do sigilo profissional, aqui traz a regra que o advogado tem que guardar o segredo profissional, mas que ele pode, inclusive aqueles que ele sabe em funções na OAB, mas que é de ordem pública e não precisa nem o cliente pedir, já é uma coisa natural. Sendo que o advogado, ele pode violar o segredo para defender a vida de alguém, a honra de alguém ou para se defender. Óbvio, né? São as exceções. Aqui é repeteco do que está no artigo 7º, inciso 19 do Estatuto que a gente já leu, que ele não é obrigado a depor em processo ou procedimento judicial, administrativo ou arbitral, sobre fatos a cujo respeito deva guardar sigilo profissional. Aí vem da publicidade para a gente fechar nossa matéria, gente. E eu vou resumir o artigo 39. Aliás, olha só, eu disse para vocês que ia falar de publicidade, tá? Desculpa, não, de honorários. Só que lá em honorários eu acabei falando para vocês o que a gente precisava ter lido aqui. Então só falta esse tema publicidade para a gente fechar nossa programação, tá? Muito bem, minha gente, olha só. O que eu posso e o que eu não posso fazer em relação à publicidade, à propaganda do advogado? Então, o que o advogado pode e o que ele não pode fazer? Bom, minha gente, o advogado pode anunciar seus serviços por escrito. Em jornal, revista, periódico, pode ter um site na internet, um perfil no Instagram, um perfil no Facebook. A ideia é que o advogado não casse cliente, mas que os clientes o procurem. Se eu tenho um site, o cliente vai jogar no Google, advogado na cidade do Rio de Janeiro. Vão abrir vários sites, ele escolhe qual que ele quiser. Sendo que sempre tem que ter o nome completo e número da inscrição na OAB. O advogado pode colocar, gente, títulos e qualificações. Ele pode botar títulos e qualificações. Endereço, telefone, claro.
Títulos e qualificações, pessoal, pós-graduação, mestrado, doutorado. Pode botar uma instituição jurídica que ele pertence, por exemplo, membro do Instituto de Estudos Criminais do Estado do Rio de Janeiro. Agora, ele não pode anunciar em TV, rádio, outdoor e, consequentemente, busdoor, cardoor, colocar anúncio em carro, colocar anúncio em ônibus, não é? O advogado, ele não pode colocar expressões para captar clientes, como, por exemplo, melhores honorários da praça, cobrimos qualquer oferta, né? Expressões para captar clientes, não pode. Ele não pode colocar atividades estranhas à advocacia. Por exemplo, eu até posso ser advogado e contador, mas eu não posso no meu anúncio no jornal botar advogado e contador. Eu faço um serviço, uma promoção para advogado e outra propaganda para contador, tá bom? Gente, o envio de mala direta é só para avisar clientes e colegas sobre mudança de endereço. Não posso ficar mandando correspondência para todo mundo lá, pegar a lista telefônica e ficar mandando lá para todo mundo, né? A lista de endereços de lojas, né? Não posso ficar panfletando na rua. Eu posso até em programa de televisão, mas para me manifestar de maneira informativa, educativa e instrucional. Eu não posso deixar meu telefone e endereço na televisão e no rádio, não. Mas eu posso, de acordo com o novo Código de Ética, deixar o meu e-mail. Maravilha? Bom, pessoal, então nós vamos chegando aqui ao final. Perceberam que eu falei um pouquinho mais rápido do que o comum, né? Lá no curso teórico, no Vamos Juntos. Eu falo bem devagar, explicando tintim por tintim. Mas como o nosso objetivo aqui era fazer um resumo de todo o conteúdo programático, percebam vocês que eu falei tudo nas 6 aulas e eu consegui falar em 2. Então, de fato, pessoal, a nossa matéria, ela exige muito que a gente leia, releia, estude, revise, faça questões, erre, acerte. Ou seja, que a gente treine bastante, porque é a melhor estratégia para você passar na primeira fase do exame de ordem. Amanhã ou depois, quando vocês forem prestar um concurso para um TRF ou para um TJ, para quem vai fazer, tem que gabaritar. Estatuto do Servidor Público, legislação orgânica, né? Ou seja, porque realmente são aquelas matérias que vocês conseguem esgotar. E aqui, de fato, nós esgotamos. Tá certo, aqueles detalhes do regulamento geral, internos do Conselho Federal, realmente eu não vou falar e acredito que não seja a melhor estratégia de estudo. Porque se perguntarem, gente, qualquer coisa que perguntarem diferente do que eu falei, será uma pergunta absurda. Porque eu falei tudo que está no Estatuto, falei tudo que está no Código de Ética e muita coisa do que está no Regulamento Geral. Aquela parte do Regulamento Geral que realmente é difícil decorar, é dispensável para quem quiser ser advogado ou advogada, eu realmente não conto. Porque aí se pedirem, gente, é uma covardia da banca. É por isso que eu falo, hashtag 10 em ética, vou acertar as 10. Não é realmente, né, para querer falar mais do que eu possa conseguir, não é para querer enganar ninguém. É porque o que eu falei aqui, gente, nessas 2 aulas, daria para fazer todas as provas, todas as questões dariam para ter sido acertadas. Agora, se vier alguma novidade, aí realmente é um absurdo e a culpa não é de vocês se vocês errarem. E nem minha de não ter falado. É uma maldade do examinador pedir qualquer coisa que venha diferente. Então eu me sinto muito seguro, muito tranquilo de ter conseguido passar todas essas informações para vocês. Eu estou torcendo por cada um de vocês. Olha, gente, vocês têm que ir para a prova com coragem, com vontade de fazer. Eu sei que muitas pessoas estão vindo de reprovações, né? Mas vocês têm que conseguir fazer a prova sem medo. Tira a ansiedade. Não, no dia da prova, gente, é você e a prova. Não dá para fazer mais nada, não dá para estudar mais. Então, deixe de ficar nervoso e nervosa. Vá lá encarar. Imagina se tudo na vida, se você for fazer, vai ficar nervoso. Entrevista de emprego, tentação oral, para chegar no gatinho, na gatinha lá na balada. Não dá para ficar nervoso nas coisas da vida não, gente. Faça, deixe fluir. Você já fez a sua parte. Se você está me ouvindo aqui agora, principalmente, você fez o que foi possível.
dentro das suas condições de tempo, financeiras para comprar cursos, para comprar livros. Você fez o que você pode. Estude como se tudo dependesse de você. E acredite, tenha fé, como se tudo dependesse de Deus. Eu estou torcendo muito aqui por cada um de vocês. Gravei esse curso com o maior esforço, com o maior carinho. Eu me esgoelei aqui, conforme eu disse, para poder falar o maior número de informações para vocês. Eu estou aqui, pessoal, de verdade, torcendo muito, muito mesmo por cada um de vocês. Vamos juntos, uma aprovação com 10 e ética. Eu acredito em vocês. Vamos juntos, amo muito cada um de vocês. Muito obrigado pela confiança. Vamos juntos, uma aprovação. #10 em ética, galera!